Sim. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Para quem ainda não me conhece, não estava nas lives as lives passadas, eu sou Janaína, enfermeira do trabalho e enfermeira da saúde da família. Esse mês de agosto a gente está falando, né, da amamentação, do agosto dourado, e nós reservamos uma semana para vocês. Na segunda-feira nós falamos sobre as mudanças fisiológicas na gestação, anestesias e hábitos saudáveis. A doutora Estela compartilhou com a gente um pouquinho do conhecimento dela, e eu falei um pouquinho também, a enfermeira Juliana. Na terça-feira foi um bate-papo com a nossa psicóloga Juliana, que também está presente hoje. Além dela, tem outras pessoas, né, que participaram com a gente também. E hoje nós temos a convidada Camila, que é nutricionista, nutrigenética e modulação, a especialização dela, e ela é mestre em saúde pública. Deixa eu só corrigir. Nutrigenética e modulação intestinal. Na quinta-feira, a gente vai falar com a doutora Bruna, que também é nossa convidada, ela é ginecologista. E na sexta, a gente finaliza com a Aline, que ela é uma empreendedora, né, da Home Baby, e ela vai falar com a gente sobre a amamentação. Então, eu vou passar a voz agora para a Camila, nutricionista. Se quiserem fazer perguntas, vão mandando aí para o chat, que a gente vai passando para a Camila, tá bom? Obrigada, Camila, seja bem-vinda. Bom dia. Deixa eu só abrir minha câmera aqui. O comando está demorando um pouquinho agora eu acho que vocês estão me vendo. Bom, eu quero agradecer, antes da gente começar, né, o convite aqui da equipe da Jornada Positiva, né, diversos ciclos e diversos momentos da nossa vida, eles são extremamente importantes, né, principalmente aquele que a gente está passando no presente. Mas eu confesso que eu tenho um carinho especial pelo assunto que a gente vai falar hoje, né, e vocês vão ver por quê, né, eu acho que ele traz um momento de oportunidade de aprendizado muito grande. Então, eu quero, né, compartilhar um pouquinho da experiência da alimentação nesse processo, né, que não é que a gente come por dois, mas a gente come para dois, né, e eu acho que para mais ainda, vocês vão entender um pouquinho essa minha fala até o final da apresentação. Então, como a Janaína falou, fique à vontade de estar mandando perguntas, dúvidas, né? Eu não consigo ver o chat, mas ela vai estar aqui me passando tudo. Espero conseguir responder para vocês. Caso fique alguma coisa, a gente vai. Eu depois prometo que eu vou estar respondendo tudo para vocês, tá? Deixa eu só voltar agora na minha apresentação para conseguir tá seguindo. Bom, então, como a gente apresentou, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho da alimentação na gestação, esses hábitos e os alimentos que não podem faltar em cada uma, focando algumas fases, né? Eu deixei aqui também o meu e-mail aqui do SESI, eu sou especialista em nutrição na gerência de qualidade de vida aqui na sede, e qualquer dúvida ainda que fique, né? Qualquer coisa, eu fico totalmente à disposição para estar apoiando e esclarecendo aí para vocês. Vamos lá. O que eu preparei um pouquinho para a gente conversar, né, hoje? Sobre a janela de oportunidades, que é esse momento tão especial na vida, né? Tanto do pai, da mãe, quanto do bebê. Sobre a epigenética, sobre a dieta da gestante e alguns mitos e verdades. Vamos lá. Que eu resumi, mas o assunto é longo. Mas antes de começar, eu queria falar para vocês que eu trouxe alguns pontos, porque eu sempre falo para os meus pacientes. Muitas vezes a gente vê tantas informações sem saber o motivo, ou a gente repete, ou a gente não faz porque a gente não sabe porque isso é importante para a gente. Então, se realmente isso a gente não entender algumas coisas, na maioria das vezes a gente acaba não fazendo. Esse é o que eu vejo normalmente na prática clínica. Então, eu quis trazer um pouquinho para vocês um ponto super importante das nossas escolhas alimentares nesse momento da vida, tá? Então, eu trouxe um texto que eu acho bem legal, que fala que todos nós crescemos ouvindo que a gente é o que a gente come. Quem daqui nunca ouviu isso? Muitas vezes a gente repete.
Eu, como nutricionista, não falo que somos o que comemos, eu falo que somos o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve, o que a gente metaboliza e o que a gente excreta, né? Não é o assunto de hoje, mas é muito mais envolvido do que só aquilo que a gente come. Mas hoje, a nutrição e a epigenética, que eu vou explicar melhor para vocês, eles já mostram que nós somos também o que nossa mãe comeu e o que a nossa avó comeu. Então, como foi a gestação da sua mãe interfere sim na sua saúde hoje. E para a gente é importante pensar no quê? Que a forma com que vai ser a alimentação na gestação hoje, nossa gestação hoje, ela vai interferir não só na saúde do nosso filho, mas também do nosso neto. Pode parecer uma coisa, mas como que a escolha ou a maçã ou o fast food vai influenciar na saúde do meu neto? Como isso pode acontecer, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês isso que a gente chama hoje dos 1.100 dias importantes da vida e da saúde do bebê, mas principalmente dessa oportunidade que a gente tem de melhorar ainda mais a saúde das futuras gerações. Tá? Então, esses 1.100 dias que hoje fala, além dos 1.000, antes se falava muito dos 1.000, agora a gente fala de 1.100, eles são os 90 dias antes da concepção, que aí a alimentação do pai e da mãe interfere sim no que a gente vai passar, né, de material e de informação genética para os nossos filhos, os 280 dias em média de uma gestação a termo e os 2 primeiros anos da criança, né? Essa figura aqui, ela mostra um pouquinho isso. Hoje a gente vai focar aí nesse quadrinho que é o rosa, que é o da gestação, mas aí tem bastante tempo também, fora esse momento, dos próximos anos aí de oportunidades que são essenciais aí para vocês. Eu deixo a apresentação depois, eu não tenho problema algum em relação a isso, por isso que eu até deixei um pouco de texto, mas eu quero mais conversar, que eu sei que muita gente pode estar assistindo do celular, vendo, então ficar muito pequeno, né? E o que, que eu quero trazer um pouquinho para a gente falar? Que até alguns anos a gente falava muito da nutrição pensando em calorias e em proteínas, e focando apenas o ganho de peso da mãe, né? E minerais, eles são essenciais para melhorar a saúde do bebê, principalmente desse olhar epigenético, tá? Mas também a gente tem que ser real. Eu falo muito para as pacientes, eu falei, não tem como a gente viver numa bolha em Marte para sair do mundo que a gente vive, nesse mundo moderno, com poluição, com outras questões nos alimentos, com correria, com estresse, com tudo isso. Isso é inviável, né? Não dá. Então a gente tem que ver como a gente vai fazer isso no mundo que a gente vive, né? Um mundo que está corrido, mas eu preciso preparar alimento saudável várias vezes ao dia, eu preciso pensar na preferência do que eu gosto, se eu estou fora de casa, variar alimento, como fazer com que essa dieta ideal possa ser possível e o mais possível que a gente consiga, tá? Então, só trazendo um pouquinho da epigenética, o que, que é isso? Um tempo atrás teve um uma manifestação grande assim em rede social por conta da fala de uma influenciadora, dizendo que na gestação dela, ela silenciou os genes da filha, né, por conta de algumas questões, é por isso que eu quis trazer isso para você. Por quê? Porque a gente precisa estar baseado nas informações científicas, e muitas vezes a gente ouve essas coisas aí, é igual a gente se comparar com foto de Instagram. Parece que a gente não está fazendo tudo errado, né? Porque a foto que aparece lá, ou a fala que aparece lá, parece uma coisa tão ideal e a gente se culpa ainda mais por não estar conseguindo fazer isso. Então, quero explicar um pouquinho isso para tirar um pouco dessa carga que não é verdade, que muitas vezes a gente carrega, tá? Então, o que é a epigenética? São fatores que influenciam a expressão do nosso gene. O gene, gente, eu falo que é como se fosse uma... Se a gente pegar uma... É que eu não sou boa em música, tá? Em instrumento. Se alguém aqui tocar, quando a gente tem toda a partitura, né, que escreve a música, o nosso gênero é como a partitura da música. Entretanto, tem diversas questões, dependendo se a pessoa toca bem, não toca bem, que instrumento é, enfim, várias coisas, se tá afinado, se não tá afinado. Então, eu falo muito isso aí com a partitura. Ela diz uma coisa, mas o que a gente vai ouvir nem sempre é aquilo. Isso é a diferença entre o que é nosso gene e o que a gente
apresenta o nosso fenótipo, que mostra para o povo, é como se a música que a gente ouve. Então, vários fatores aí, inclusive da nutrição intrauterina, elas alteram essa expressão desse DNA, tá? E isso muitas vezes não é a curto prazo, é a médio e a longo. Tá? E hoje a gente sabe que os nutrientes interagem de forma sinérgica ou antagonista no preparo e na formação dessa nova vida. Como que se descobriu isso? Teve um pesquisador na década de 80 que analisou as mulheres na época da Segunda Guerra, né, principalmente Holanda, onde elas passaram muita fome, né? Ou se tinha, por exemplo, menos de 1.000 calorias por dia. E se acompanhando esses bebês, se sabe que a baixa ingestão de nutrientes, e não só calorias, hoje a gente sabe que umas vitaminas, minerais, outras coisas, elas aumentaram a chance dos bebês terem doenças cardiovasculares na vida adulta. Tá? Então, a escassez de alimento, ou seja, estar com um ambiente intrauterino hostil, que a gente chama, que é com carências nutricionais, aumenta o estresse e aumenta a inflamação, oxidação e repercute em tudo isso. Hoje, as pesquisas também mostram que o excesso de alimentos, também no intrauterino, ele vai ter esse desequilíbrio metabólico, podendo aumentar, né, dar gatilhos para que aumente a chance, que é o que a gente se chama de programação metabólica. Então, quando a gente fala hoje de alimentação na gestação, a gente não consegue desassociar esse olhar nosso profissional dessa questão da programação metabólica e da epigenética, tá? Que é a epigenética? É além da genética. Então, vamos ver, o seu DNA é como uma lã, vamos lá, um rolinho de lã todo enroladinho e ele está todo fechadinho. O que a gente faz? A gente não altera a cor da lã, a gente não altera o tecido, a fibra, nada disso. O que a gente pode fazer com essa epigenética é afrouxar, é apertar, é fazer essa atuação no DNA que vai fazer com que ele se expresse mais, que a gente chama, ou seja, que ele funcione mais, que ele produza mais, vamos pensar assim, numa empresa, ela vai produzir mais ou ela vai produzir menos. Tá? Então, aqui eu deixei um desenhinho, que é essa produção, é o caminho do DNA. Se ele está mais silenciado, ou mais apertadinho, ou não. Tá? E aí ele produz mais ou menos proteínas, e proteínas são o que direciona o nosso corpo. Por exemplo, a insulina é uma proteína, os nossos hormônios são proteína, todas as substâncias do nosso corpo, elas funcionam nesse jeito. Por isso que essa alteração epigenética, ela pode propiciar doenças ou propiciar mais saúde, né? E a alimentação, então, é importante porque a gente fala que é transgeracional, né? Hoje se sabe que a epigenética, então, ela dura aí, essa manifestação epigenética pode durar até 2 gerações. E aí a gente tem o alimento, a gente tem o sono, a gente tem o sol, a gente tem atividade física, a gente tem poluentes, tudo isso pode estar fazendo. Mas eu quero focar no nosso assunto, que é a dieta. Então, como a dieta hoje, e um olhar na dieta, mais do que calorias, mais do que se eu ganhei as 400 gramas que eu deveria ter ganho nessa semana, né? Então, isso é muito importante, como eu quis trazer no começo, que é porque dá esse olhar importante pensar aí, mas eu estou tomando o suplemento que a médica ou que a nutricionista me deu, né? Então, trazer um pouquinho por que é tão importante isso estar também na alimentação e não só vir de uma suplementação, tá? Então, mais do que outros momentos na vida, a gente chama aqui que é uma dieta balanceada, né? Uma dieta balanceada que tem tudo que o seu organismo precisa, tá? Nesse caso, eu tenho dois, eu tenho um em construção e um que eu preciso manter, tá? Então, por exemplo, eu tenho que ter micronutrientes que participam de todos os processos de formação celular, né? Então, eu não posso só pensar na caloria. Então, eu tenho que ser rico nos nutrientes, na quantidade que eu preciso, nos momentos que eu preciso desse período, para atender toda essa necessidade. Eu vou trazer uma figurinha só para mostrar para trazer a discussão aqui para vocês, tá? Então, além das vitaminas e minerais, as frutas, verduras, legumes, grãos integrais, feijões, sementes, enfim, tudo isso eles traz outras substâncias que são carotenoides, polifenóis,
minerais, compostos bioativos, tudo isso que hoje a gente tem muito mais interferindo epigeneticamente do que os macronutrientes, que é a caloria, a proteína, que eles não têm uma ação epigenética, né? E quando a gente tem que olhar para isso, eu preciso identificar, e aqui eu queria trazer um pouquinho para você, né? Eu sei que está um pouco pequeno para algumas pessoas, mas o primeiro ponto que a gente tem aí em cima é a dieta balanceada. Então, assim, não tem como a gente não falar em alimentação, né? No geral, balanceada. E a dieta da gestante, ela é muito diferente de uma dieta saudável para uma mulher? Não, ela tem algumas diferenças, tá? Mas o que que é isso? Muitas vezes a gente não consegue trazer essa dieta saudável no nosso dia a dia, né? Mas na gestação a gente tem esse outro caráter. Então, o que que é? Eu vou depois trazer uns 10 passos para facilitar para vocês, né? Eu vou disponibilizar depois para vocês o material que eu trabalho também com as pacientes. Então, vocês vão ter algumas dessas coisas escritas, fiquem tranquilas, tá? Eu acho que é importante a gente entender esse geral aí. Tá? Então, aqui ele fala um pouquinho de alguns nutrientes que são muito importantes nas fases da gestação. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? Em um tom salmão, ali, nude, tá o primeiro trimestre, em amarelo, tá o segundo e terceiro trimestre, tá? Não... Então, o que que eu tenho que pensar? No primeiro trimestre, além dos macronutrientes, eu tenho um olhar muito grande para o ferro, por questão da anemia, da vitamina B12, da vitamina D, do folato, das proteínas, dos lipídios, tá? Mas como que eu sei? Aí você fala, então se é importante, eu vou tomar tudo, né? Normalmente, a gente já tem, né, alguns suplementos prontos, né, para isso, mas é essencial a gente ver na avaliação, né, que a gente faz nutricional os exames bioquímicos, por isso que eles são tão importantes, tá? Então, assim, eu preciso da vitamina D? Quanto? É 1.000, é 600, Luiz, é 1.000, é 2.000, é 4.000? Isso tudo, estou falando do exemplo da vitamina D, mas é muito importante a gente avaliar o quanto a pessoa precisa. Por quê? Como a gente faz aquele cálculo de ganho de peso, muitas vezes, que a gente vê o peso pré-gestacional, se a pessoa está no baixo peso, no peso ideal, no sobrepeso, que aí toda a gestação a gente vai ajustando o ganho de peso conforme lá, aqui é a mesma coisa. Se eu tenho uma paciente que já entra com anemia, eu preciso trabalhar de um jeito, se não é. Então, assim, eu queria resgatar e falar um pouquinho mais disso, porque tanto a falta quanto o excesso de muitos suplementos, eles não são bons, tá? Eles podem prejudicar, principalmente antioxidantes, a gente tem cuidado aí com o excesso disso, né? Então, eu trouxe só esses pontos, mas que isso a gente trabalha na orientação para gestante. Não tem por que vocês, né? Não vou falar de questões tão técnicas aqui. No segundo e terceiro trimestre, o bebê já está num outro momento, né? Então, ele precisa aí a gente precisa aumentar a proteína, principalmente no terceiro trimestre, a gente precisa aumentar a proteína, aumentar lipídio, e aqui a gente fala de lipídio, a gente fala muito de DHA, né? Quando a gente fala dos ômegas aí, que são essenciais para o desenvolvimento neurológico, a gente tem alguns tipos de carboidrato para dar energia aí no processo, ferro, cálcio, as vitaminas. Então, eu vou trazer um pouquinho, isso vai estar detalhado um pouquinho mais as vitaminas para vocês no arquivo que eu vou mandar, mas eu quero falar um pouquinho agora como isso vai para a comida, né? Porque é muito fácil a gente falar, preciso disso, preciso daquilo, então eu vou me entupir de suplemento, né? E como eu falei para você, a absorção dela, ou que vai trabalhar esse olhar da saúde de uma forma integral, tá? Então, eu acho que mais do que planejar uma refeição, eu tenho que planejar um dia alimentar saudável, tá? Porque eu acho que muitas de vocês, eu não sei aí o trimestre, as semanas que vocês estão, mas muitas vezes falam, nossa, eu vou olhar um prato desse, imagina que eu vou conseguir comer isso. Vai parar aqui na garganta e não vou conseguir. Né? Então, esse é um primeiro ponto importante quando a gente fala em gestação. Né? E aqui eu queria fazer uma parte aqui. Eu acho que eu nunca passei uma dieta igual para uma gestante, tá? Mesmo aquele
protocolo, muitas vezes, que a gente usa no geral, nunca é igual, né? Porque além de saber o que cada uma precisa, a gente tem as preferências, eu consigo comer um pouquinho mais, tudo bem que a gente tem que dividir bastante na gestação, né? A gente sempre faz isso, mas é muito importante entender que essa divisão ela tem que ser no dia. Eu não consigo comer de manhã, eu não consigo comer, eu almocei, eu fico muito mais pesado, minha digestão é pior aqui. Vamos trabalhar alguns pontos para melhorar a digestão, né, de refeições maiores, mas a posterior não pode faltar, mas tem que ser menor. Então, assim, não é porque eu não comi direito no almoço que o meu dia acabou. Eu acho que trazer esse conceito que a gente tem que pensar no dia da gestante, né, e não apenas na refeição. Mas trazer esses nutrientes é muito importante e é um prato que seria de todo mundo, né? Esse que é importante. Mas, assim, pontos específicos para a gente conversar aí, tá? Então, eu trouxe os 10 passos que são gerais, como eu falei para vocês, eu gosto de conversar sobre eles, mas cada caso, muitas vezes, alguns pontos, eles são bem diferentes de ser trabalhados e necessários, tá? Então, pelo menos 3 refeições, a gente fala muito do fracionamento na gestante, né? Claro, eu enjoo de manhã, o que que eu vou fazer? Eu tenho que pôr uma refeição diferente, tenho que usar aquelas estratégias do seco. Sempre no primeiro trimestre a gente fala muito de trabalhar com cítricos, né? Seja as frutas, por conta de enjoo, mas evitando ficar mais de 3 horas sem comer. Mas aqui é um ponto que a gente tem que pensar e entender a nossa fome e a nossa saciedade, tá? Isso em qualquer momento, mas aqui fica muito mais evidente. A gestante, mais do que a gente, né? Eu não tô gestante, então mais do que eu, né? Que a gente tenha, que a gente chama hoje de fome emocional, né? Aquela fome do estresse, aquele momento de descarga para estar comendo. A gestante, ela tem os momentos, sim, que é uma fome, que é o resgate da fome do bebê, né? A gente fala que a fome fisiológica, ela fica muito presente em 2 momentos da nossa vida. Quando a gente é bebê, que deu fome, eu choro, quero comida, né? Tirando outras situações que o bebê chora, e a gestante que ela tem. Mas só precisa avaliar realmente se é fome mesmo, porque a fome que a gente muitas vezes fala, quando vem aquela, eu tô com desejo, a não ser que seja, o corpo pede vitaminas, pede sim, mas muitas vezes a gente cria muito aquela coisa, eu estou com desejo de comer a maçã verde, não a vermelha, sei lá, né, trazer alguma coisa assim. Então, é sempre olhar para isso. Incluir sempre os grupos de alimentos, tá? Eu tenho que pensar nos cereais, se possível, eles o mais integral possível, tá? Vou te dizer por quê. Tá? A gente tem uma alteração glicêmica mesmo na gestação, né? A gente tem o controle da glicemia, ele não funciona como quando você não está gestante, tá? Então, os alimentos que aumentam muito a glicemia de uma forma muito rápida, eles têm que ser utilizados com muito cuidado, tá? Por isso que na gestação a gente fala muito para tomar cuidado com o açúcar, né? O consumo de açúcar ser o mínimo possível, as farinhas brancas, esses alimentos que contêm essas substâncias, né? Esses alimentos aí, esses ingredientes, né? Eles serem reduzidos por conta de uma oscilação glicêmica muito mais fácil de acontecer. Tá? Outra coisa, procurar consumir diariamente pelo menos 3 porções de verduras e legumes e frutas, né? Vamos lá falar disso. Como que eu falo? Todo mundo sabe que eu ouvi falar de prato colorido, tá? O que eu sempre peço e gosto de pedir para as minhas pacientes que são gestantes, tentar pôr 5 cores no prato de vegetais, tá? Entre cru e cozida, o que você gosta, não tem problema, o que você gosta e o que você não gosta nesse momento, tá? Mas tentar pôr 5 cores. Quais são as cores que a gente tem? A gente tem o branco, o amarelo, o laranja, o vermelho, o roxo, o verde, tá? Então, ter pelo menos 5 cores. Por que variar? Aqui tem um ponto que eu queria trazer para vocês, que as pesquisas já estão mostrando, né, já há alguns anos, que o flavor, né, os sabores, né, a gente começa também trazer a questão do gosto do bebê na gestação. Então, já as pesquisas mostram, por exemplo,
que as crianças, que a mãe comia diversidade de alimentos, então, vamos pegar um alimento, beterraba. Se a mãe come a beterraba, uma mãe que come e uma mãe que não come, tá? Quando a beterraba é oferecida depois ao bebê, o que a mãe comeu a beterraba faz ou não faz, ou faz muito menos careta do que o bebê que a mãe não comia. Ou seja, né, não há uma explicação ainda totalmente fechada disso, mas ele tem uma lembrança, ele foi mais apresentado, né? Então, assim, quando a gente pensa, eu gosto de trazer muito, vamos pensar, você está num restaurante por quilo para pegar a tua comida, né? Imagina assim, o que você, com teu filho lá de 5 anos, na mesma buffet, você gostaria que ele comesse? Né? Porque muitas vezes a gente fala, né? O que eu posso fazer, né? Também fora depois de pensar em fazer a comida, em oferecer coisas diferentes, mas é um momento que a gente consegue, né? Trazer aí um pouco mais de contato e dessa lembrança aí, né? Nesse momento para a criança, tá? Consumir carnes vermelhas magras, acho que aqui a questão da gordura, ela é muito importante. A gordura saturada ela é extremamente inflamatória, né? Então, aqui a gente tem que pensar nas gorduras boas, que são das sementes, do azeite, né? E evitar isso das carnes, tá? Sempre ter pelo menos 2 porções de carne, sempre ter no almoço e no jantar. Eu gosto muito de falar da variação mesmo. Depois eu quero falar um pouquinho mais dos peixes, né? Depois eu vou ter um slide específico para a gente falar dos peixes. Mas aqui eu quero fazer a lembrança que as coisas têm que ser muito bem cozidas, né? Muito bem fritas, né? Então, muitas vezes a gente pensa só no peixe cru, né, do sashimi, e esquece um carpaccio, esquece uma carne mal passada. Ah, eu gosto da carne no ponto, aquele vermelhinho no meio. Então, eu acho que é muito importante porque eu posso trazer com isso, né, algumas infecções que são muito mais prejudiciais nesse momento. Então, é muito importante lembrar do cozimento aí, não pensar só no peixe cru aí. Evitar refrigerantes, né, os doces e outras guloseimas aí no dia a dia. Aqui a gente tem 2 pontos importantes. Eu citei a questão do açúcar, né? Então a gente tem aí que um olhar muito maior, e eu nem estou falando aqui na questão de diabetes gestacional, né? Eu sei que isso muitas vezes é um tema para a gente falar só sobre isso, mas é esse cuidado para a gente evitar essas oscilações que tem nesse momento, tá? Então, a gente tem essa questão do açúcar muito clara, né? Ainda mais na gestação. Refrigerantes, né? Por que a gente pede para não se usar? Porque além do açúcar, os refrigerantes eles têm tantas substâncias, tantas, né? Acho que a gente já sabe falar disso, mas assim, quando a gente fala que é seguro na gestação, tem substâncias que a gente não pode, ok. Mas as pesquisas, normalmente, elas não são feitas. Há muitas que a gente tem, vou falar depois do adoçante, que é o que eu queria falar aqui de refrigerante. Muitas pesquisas que a gente tem que são liberadas na gestação são em quantidades muito pequenas, né? Uma quantidade bem pequena. E a gente fala que é seguro, mas as pesquisas normalmente são em animais. Ninguém faz pesquisa em seres humanos. E a gente não sabe disso a médio e longo prazo. Então, tipo, eu realmente não libero, né? Minha orientação perguntou o que eu penso tecnicamente. Não toma refrigerante. Toma, se for tomar, raramente. Sabe aquela coisa rara? Ah, sei lá, uma ou outra vez na semana, tipo uma semana ou outra, mas não tomar o diet. E eu vou depois falar também, porque é por conta do adoçante. Tá? E aqui eu tenho que lembrar muitas vezes algumas, tipo águas, né? Não só água tônica, mas um H2O, porque muitas vezes o refrigerante diet, ele é consumido todo dia, né? Mesmo que ele tenha uma quantidade. Então, assim, adoçantes, claro, tirando o diabetes gestacional, depois eu vou citar mais os tipos de adoçante para se usar, mas a gente fala, se for usar, tem que ser uma quantidade pequena e eventual.
Muitas vezes o refrigerante acompanhando a refeição, ele não é eventual, e eu posso prejudicar aí também digestão e a questão aí de refluxo, de enjoo, de outras coisas. Vamos lá, diminuir a quantidade de sal, acho que essa questão a gente tem que realmente pensar absurdamente nesse sentido, e os alimentos industrializados. E aqui eu trago para vocês um que a gente chama superalimento na gestação, que é o gersal. Tá? O gersal, que pode ser comprado pronto ou feito com uma mistura de gergelim com sal, ele vai salgar a comida e ele é riquíssimo em cálcio, tá? Então a gente tem que olhar para esses alimentos que vão também trazer esse sabor aí salgado, mas que também te traz nutrientes bastante, tá? Aqui a gente tem que ter, a gente tem na gestante um olhar muito importante na anemia, né? Então a gente tem essa questão aí para tentar sempre ter as carnes vermelhas que são fontes, claro, normalmente se suplementa, né? O ferro, mas a gente tem que esse olhar também para as verduras verdes escuras, que são uma das cores para a gente olhar lá nos vegetais. Óleos vegetais, tá? Pode-se consumir todos, né? Não tenho restrição em relação a isso, a não ser que tenha alguma questão, alguma doença pré-existente associada, que a gente precise olhar para isso. E sempre, né, com gordura trans, e aqui a questão dos maiores fontes de monoinsaturados, né? O azeite, ele é a melhor opção, né? Mas pode-se usar outros óleos, sim. Tá? Quanto eu uso de óleo, né? A gente que come muito fora de casa, a gente tem um pouco mais de dificuldade em relação a isso, tá? Mas se você pensar que você almoça e janta em casa, ou se você traz marmita, alguma coisa assim, a gente teria que, pelo menos, para 2 pessoas em casa, um, um, um pack, né, de óleo, ele durar pelo menos um mês. O ideal é que ele dure até 2 meses, tá? Mas pelo menos um mês aí é uma quantidade, até porque você vai usar o azeite em outros locais, tá bom? Isso é uma continha bem simples aí para a gente fazer. Se usa mais que isso, ou tá pondo muito óleo na refoga, ou tá fazendo fritura, né? Então a gente está consumindo dessas questões. Usar bastante a vitamina C, né? Aqui também para a gente melhorar o ferro, que o ferro é um ponto muito importante na gestação. O que eu gosto muitas vezes, né? Até inclusive de falar para gestantes aqui em relação não só à vitamina C, mas à digestão, de 15, 20 minutos antes do almoço, que talvez seria agora, tá quase 25 para meio-dia, né? A tomar um pouquinho de água com limão, tá? Ou levar um pouquinho, espreme um limão de manhã, leva. Por quê? Né? Esse não é porque é para emagrecer, tá, gente? O limão de manhã na água não emagrece, não é isso. Mas quando a gente toma alguma coisa bem ácida, se você conseguir, a não ser que tenha muito uma questão de alguma questão estomacal aí que não dê, mas por quê? Eu começo a estimular o meu corpo, né, a iniciar um processo de digestão, tá? Então, eu sinalizo para ele que chegou algo, e é algo saudável, né, algo ácido, mas que tem vitamina C, por exemplo, limão espremido, e o corpo começa a já sinalizar as células do estômago para produzir, né, todos os sucos do estômago. Eu começo a iniciar o processo de digestão no começo do duodeno, e lá sinalizo que o pâncreas soltar as enzimas pancreáticas. Então, você já inicia. Então, pessoas que têm muito problema de digestão, assim, de refeições longas, eu gosto, não só para pacientes que são gestantes, mas todos, a citar, né, fazer esse shotzinho que a gente chama, que tá na moda, os shots, né? Mas só com limão que seja, não precisa ficar pondo nada, até porque gestante eu nem oriento nada de que tenha nesses shots, tá, gente? É só o limão mesmo, tá bom? E aí, tá usando isso, tá? Essa é uma boa dica aí para melhorar a digestão e a gente também aumentar esse consumo aí. E a questão dos pesos, né? Praticar atividade física aí conforme o médico tiver essa liberação da atividade física. Hoje, outro ponto aqui que eu acabei não trazendo, que demora, mas não sei se foi falado aqui essa semana, é em relação à meditação, né? Então, hoje a gente já tem muitas pesquisas dos benefícios aí da meditação na gestação. Não consumir bebida alcoólica, não fumar. E não fumar também é ficar longe de quem fuma,
tá? Eu acho que aqui eu vejo muito, assim, muitas vezes, né, que a gente, né, começando a sair, alguns lugares que a gente passa na rua, eu vejo aqueles monte de pessoas com narguile, por exemplo, e não que as gestantes estão fumando, mas está lá no meio da roda, né? Isso aqui é um ponto não falar. Mas muitas vezes a gente está próximo de pessoas que fumam, então é bom não ficar. Então, esses são os 10 passos que a gente tem, né, em relação à gestante. Eu fui refletindo algumas coisas com vocês no caminho, mas eu queria só sintetizar essa reflexão aí, tá? Então, que nem todos os dias vão ser fáceis, nem todas as refeições elas vão ser de alta densidade nutritiva, mas a maioria precisa ser, tá? Então, assim, não se culpe porque uma não foi, tá? Exceção deve ser exceção. Se você come bem, você come de uma maneira protetiva, que traz o nutriente que seu corpo, seu bebê precisa, na maior parte do tempo, quando você consumir uma coisa um pouquinho menos, esse não vai ser o problema, tá? Não dá para ser perfeito 100% do tempo, mas dá para sempre a gente ir melhorando um pouco. E hoje, gente, opções mais saudáveis, elas estão se proliferando, a gente consegue, né? Sempre fazer uma escolha mais saudável, mesmo trabalhando fora, mesmo comendo na rua, né? Hoje a gente tem mais opções. E planejar o segredo, né? Eu acho que isso também é um assunto super extenso, mas muitas vezes se a gente se planeja, a gente come o que a gente precisa e não o que tem ali disponível na hora que aquela fome acontecer, né? Eu acho que a parte de baixo eu não vejo, mas que eu me lembro é o que você tá, é tipo o que você tá dando para o seu bebê comer, né? O que você está pondo. Tem uma pergunta? Temos, cá, a Juliana, ela colocou assim pra gente. Minha alimentação de alguns anos para cá é sem glúten e sem lactose. Porém, na gravidez, estou com 10 semanas e eu não aguento ver arroz. E como poucos legumes, como, né, poucos legumes e verduras. E me dá uma vontade de comer massas, pizza, macarrão, salgados, no geral. Que antes eu não tinha. Isso passa após o primeiro trimestre? Provavelmente não, Ju. Tá, o que acontece? Vou dar um exemplo super simples de alguém que faz atividade física, tá? Sem ser gestante. A pessoa se entope de proteína e não come carboidrato. Para o corpo produzir célula, produzir o músculo na atividade física, ele gasta energia. Energia vem do carboidrato. Então, se ele não consome o carboidrato, ele vai usar a proteína que ele comeu, tá? Para ser usado de uma forma muito barata, vamos dizer, né? A proteína poderia ser usada de outra maneira. Tá? Então, na gestação, o seu corpo, principalmente nos próximos trimestres, né? Por exemplo, no primeiro trimestre, a gente não aumenta em média 80 calorias do que você comia antes de ficar gestante. No segundo trimestre, já vai para umas 240. No terceiro trimestre, vai para umas 350, tá? A partir de agora, o corpo vai aumentando células, o bebê vai crescendo, é uma produção muito grande, então você precisa de energia. E a energia, ela vem dos carboidratos, tá? Principalmente. Ela vem da gordura, vem, mas a gente não pode exceder. Eu vou mostrar ali um pouquinho para vocês como é uma alimentação quase normal, né, desses macronutrientes. Então, você vai precisar de carboidrato para te dar energia. Se oscila, né, como eu te falei na glicemia, como a nossa glicemia na gestação oscila mais fácil, se faltar um carboidrato, você pode sentir mais essa oscilação nos próximos trimestres, tá? Mas quais tipos de carboidrato? Aqueles que são mais saudáveis, que a gente chama que tem menor índice glicêmico, ou seja, que eles não sobem a glicemia muito rápido para depois ela cair. Se você, né, precisa continuar numa alimentação sem glúten, a gente vai ter que pensar, sim, em outras estratégias e alimentos que não tenham glúten, tá? Então, uma opção que fora do arroz, né? A gente tem outros tipos de cereais que podem ser usados, né? Eu não sei se você gosta do trigo em grão ou do trigo. Ah, não, desculpa, do trigo a gente não pode ir. Mas eu tenho a tapioca, né? Eu tenho a quinoa. A quinoa eu gosto muito de usar para quem tem essa questão que não pode glúten e que precisa de essa questão do arroz. A quinoa a gente consegue fazer muita coisa com ela. Eu uso bastante, né? Ela em substituição ao arroz.
E outra coisa que dá para fazer são as farinhas, né? Que você pode, mesmo não comendo arroz, a farinha desses cereais, a farinha do arroz, a farinha também de oleaginosas, né? Que podem ser usadas em pão, em macarrão. Hoje a gente tem bastante opção, né? No mercado, né? Por exemplo, tem uma. Eu já vou lembrar a marca, se eu não lembrar, depois eu pego com a Janaína e te passo a marca. Tem uma marca super acessível de macarrão sem glúten no mercado hoje, porque normalmente são muito caros, tá? Esse, ele é quase o preço de uma marca normal com glúten, né? Ele tem de todos os tipos, ele tem só de arroz, eles têm de arroz e feijão, ele tem de várias farinhas que você consegue comer, tá? Então você vai precisar, sim, só vai precisar pensar que tipo, da onde vai vir esse carboidrato. As batatas, a abóbora, mesmo que sejam outros legumes e raízes, podem ser importantes aí sim, tá bom? Deixa eu passar aqui. Aproveitando até a pergunta da Ju aí, ó, em torno aqui da distribuição energética. Então, o corpo vai precisando de mais. Por que eu trouxe aqui, gente? Isso é uma recomendação que a gente trabalha como Nutri. Mas o que só que eu quis mostrar para você? A caloria vai aumentar um pouquinho. A proteína, gente, eu vou aumentando no primeiro trimestre bem pouquinho. Então, a alimentação, uma dieta para gestante, ela é quase normal no primeiro trimestre. No segundo, a gente vai aumentar um pouquinho. E no terceiro, sim, quando. Aí, quem tá, se tiver alguém no terceiro trimestre, quando muitas vezes é mais difícil comer, né? Porque as coisas já estão super apertando aqui, né? Já estão crescendo, a gente vai precisar e talvez a gente tenha que escolher fazer alimentação mais densa, né? Com mais nutrientes em pouco volume. Mas aqui, a distribuição dos macronutrientes, né, que eu trouxe aqui, é a distribuição de uma pessoa normal, né? Então, ó, o que eu uso muitas vezes, porque ó, o carboidrato só que aumenta. Muitas vezes a porcentagem que eu uso numa dieta normal de qualquer pessoa é até 55, 65. Só que a gestante vai sim, Ju, você vai precisar aumentar um pouquinho essa energia aí na tua dieta. Tá? O restante, gente, é recomendação normal. A água que vai aumentar, né? Normalmente, para as população em geral, a gente fala de 2 litros. Para gestante, a gente tem que falar em um pouquinho mais, tá? Então, pontos que são essenciais que a gente tem que olhar aí. As melhores escolhas dos macros, né? Então, por exemplo, a gente fala, eu não vou comer um pão branco, mas eu posso comer um cuscuz, né? Sei lá, que tem alguém aqui com origem mais do norte e nordeste. Eu não vou comer o arroz, mas eu posso fazer uma quinoa cozida e tá comendo com algumas leguminosas. Então, escolher isso aí, tá? Olhar o que é fome, né? Se eu tô saciada, se eu não tô. A microbiota de intestino é importante, né? A Janaína falou assim, eu fiz especialização em modulação intestinal, né? O que é isso? É olhar para as nossas bactérias no intestino. Hoje a gente sabe que diversas doenças, elas estão associadas a umas bactérias ruins do intestino por conta do que a gente come, tá? Eu tô terminando, tá, gente? Eu tô aqui acompanhando no horário, tá? Eu já tô terminando. Mas eu só queria falar isso. Então, assim, principalmente no primeiro trimestre, a microbiota da mulher e microbiota intestinal e vaginal, ela tem muita relação com a imunidade inata depois do bebê, tá? Então, a gente cuida muito da microbiota da mãe, pensando na microbiota inata do bebê. E também porque se eu tenho um desbalanço da microbiota, eu aumento não só a constipação, mas hoje a gente tem uma relação absurda de microbiota desregulada com sintomas de ansiedade, de depressões leves, tá? Não é só constipação, o intestino preso, que também é um dos sintomas, mas pior absorção de nutrientes e está relacionada a episódios maiores de infecção urinária e candidíase, tá? Então, tipo, é muito importante hoje a gente pensar nessa nossa saúde intestinal, ainda mais na gestante. Suplementação de vitamina e mineral, não tomem nada que não for indicado por um profissional. O excesso também é ruim. Muitas vezes essas prontas na farmácia, elas têm corantes, elas têm conservantes, elas têm outras substâncias que não são indicadas na gestação, tá bom?
Evitem os fitoterápicos, tá? Não se usa fitoterápico, a não ser que seja sob orientação médica. Eu, por exemplo, prescrevo fitoterápico, que é a de planta, para quem não é gestante. De verdade, eu, mesmo podendo prescrever fitoterápico, eu não prescrevo na gestação. Tá? Existem outras formas. E cuidado muitas vezes até com alguma coisa que você está acostumado a tomar. Sempre consulta a tua médica, tá bom? Né? A gente tem que olhar para essas situações especiais, azia, constipação, refluxo, tudo isso. A preferência alimentar do bebê, eu trouxe aquela questão do flavor, né? Da gente variar o quanto mais a gente conseguir, tá? Eu não tô falando que você precisa comer a beterraba se você odeia a beterraba. Tá? Eu tô falando, por exemplo, eu não consigo comer mel. Todos nós temos, gente, não é porque eu sou nutricionista que eu como tudo, né? Eu, por exemplo, não consigo pôr mel na minha boca, né? Não dá. Mas assim, tem coisas tipo rabanete. Eu gosto, tipo, não é indiferente para mim. Tipo, rabanete, é indiferente. Agora, tipo, se tem num buffet, de vez em quando, se eu tivesse grávida, eu pegaria, porque, tipo, vou apresentar, mas não é uma coisa para eu só sair daquilo que tá na minha, no meu dia a dia. Se vocês conseguirem, né, orgânicos na gestação, é muito importante. Hoje a gente tem relações muito de benefícios, né, de se evitar. Mas, gente, eu quero dizer o seguinte: já se tem pesquisas, inclusive em câncer, mostrando que é melhor a gente consumir vegetais, mesmo não sendo orgânicos, do que deixar de consumir. O prejuízo de deixar de consumir é muito maior do que consumir mesmo. Se vocês têm, quem é mais daqui da região de São Paulo, tem hoje um monte de empresas que estão trazendo a custos que quase muito parecidos com os alimentos normais. Então, seria o que fosse possível, principalmente aqueles que, se vocês pesquisarem, estão na lista dos que mais tem agrotóxicos, tá? E aí é sempre pensar na safra, né? Os alimentos que são de safra, se precisa pôr menos agrotóxico para se produzir, né? Então foca neles, né? Uma boa saída. E outra coisa é o BPA, tá? Mesmo sendo produtos BPAs frios, eu não indico o excesso de alimentação em plásticos, tá? Principalmente, não façam mais esquentar comida em plástico. Então, assim, vou congelar no plástico no micro-ondas, ok. Você vai descongelar, põe numa vasilha de vidro, tá? Por quê? Porque aquecendo, o BPA ele foi substituído por outros tipos de plástico e eles vão na comida. E hoje as pesquisas já mostram que a gente encontra microplásticos na placenta humana. Pode falar. Camila, Nós recebemos aqui uma mensagem da Amanda e ela pediu para você comentar alguma coisa sobre os chás, camomila, erva doce, erva cidreira, se tem alguma proibição ou se só realizar o consumo em excesso. Tá. Vamos lá para chás. Olha, Amanda, né? Amanda, eu indico só chás de frutas e chás de gengibre, tá? Mesmo já tendo visto pesquisas no caso de camomila e melissa, que poderia ser consumido, tá? Mas eu ainda fico mais segura de trabalhar só com chás de fruta e de gengibre, tá? Mas melissa e camomila, eu já vi algumas pesquisas liberando, os médicos muitas vezes liberam também, vê com a tua, tá? Mas o que eu acho mais importante quando a gente fala em chás e fitoterapia? Não fica só em um, tá bom? Varia, né? Eu tento deixar o chás no máximo 2 a 3 xícaras no dia, tá? Exceção dos chás de frutas, tá? Se você vai fazer um chá de maçã, um chá de casca de abacaxi, ou um chá de qualquer outra fruta que você faça, fica à vontade, tá? O gengibre também a gente não tem esse limite, mas eu tento pedir para não passar de 2 a 3 xícaras no dia. Agora, os outros chás, só cuidado se vocês compram de saquinho, gente, porque muitas vezes o chá de maçã vem com alguma coisinha no meio, tá? Olha bem o rótulo, porque muitas vezes eles fazem umas misturas de ervas que aí não é bem legal, tá? E eu queria só terminar com vocês com alguns pontos rápidos da alimentação da gestante para falar um pouquinho o que poderia ser fato ou fake, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Na verdade, não é pergunta, tá? É uma afirmação para a gente saber conversar se é fato ou fake. Não posso tomar café durante a gestação. Aí, vocês acham o quê? Que é fato ou fake? Eu acho que não sei se a gente vai conseguir esperar muito para, né? Tô passando do meu tempo aqui. Vamos ver. Não tem problema, pensa em vocês. Aí, o que vocês acham?
Posso Acho ir? que para quem gosta de café é fake e para quem não gosta é fato. Ó, vamos lá. É fake, tá? Não é que você não pode, tá? Entretanto, a gente pede para que não passe de 1 xícara de café no dia, tá? E aqui vai algumas observações rapidinho, tá? Lembra que a cafeína ela pode estar em outros alimentos, tá? Então, tipo, energético de jeito nenhum na gestação, né? Mas lembra que pode estar em alguns refrigerantes que a gente também pede para não tomar. Então, um cafezinho no dia não vai ultrapassar as 200 miligramas, tá? Eu evito indicar o descafeinado, tá? Por quê? Porque o processo para tirar a cafeína acaba tendo um processo de outras substâncias. Então, a não ser que a gente precise fazer um desmame, né, muito grande da cafeína no começo, né? Vamos lembrar o ideal e o possível. Então, a gente tem que trabalhar nisso. Tá? Se a pessoa tem uma dependência muito grande ao café, a gente vai fazendo um desmame diferente, tá? E eu também peço para a gestante evitar cápsulas, tá? Por conta da questão do plástico no quente, né? A gente tem o BPA, tá? Então, vamos lá para aquele tradicionalzinho café coado. Outro, é proibido tomar suco na gestação? Ai, aí é uma coisa que sempre dá dúvida. Nossa, mas você não está falando que a gente tem que comer vegetais, frutas, verduras, e agora essa afirmação fala que é proibido tomar suco? Vamos lá. Gente, é fake. Não é proibido, mas eventualmente pode trazer prejuízo para sua glicemia. Então, o que acontece? Não que você não possa, mas eu peço para evitar, tá? É muito diferente quando você. Isso nem tô falando desses néctares, tá, gente? Que tem açúcar na composição. Eu tô falando de suco natural mesmo. Os néctares a gente pede para evitar, porque eles sobem muito rápido a glicemia, vai cair, você pode aí ter uma desregulação glicêmica, um pico muito grande e ir para uma hipoglicemia, tá? Os de fruta fresca mesmo ou de polpa, eles têm uma concentração muito grande dos açúcares das frutas e ele não tem fibra, né, quase. Então, ele causa uma desregulação maior, tá? O melhor mesmo é a gente comer a fruta. E aqui eu faço uma parte sobre o suco de uva integral. Rico em polifenóis, faz super bem ao coração, né? Todas essas questões. Mas ele não deve ser usado em excesso, tá? Principalmente eu peço para evitar no terceiro trimestre. No terceiro trimestre, evitar o suco de uva, tá? Pelo excesso de polifenóis aí. Mas lembrando, primeiro e segundo trimestre é o excesso, não é que é proibido, tá? Então, assim, mais do que até um copinho por dia, quando a gente fala em um copinho de suco, gente, a gente não fala daqueles de 500 ml ou da jarra que a gente pede na padaria, tá? Eu tô falando de 200 a 240 ml, tá? Um por dia, aí, uma vez você tomar um copo de suco de uva, não tem problema. Mas mais que isso, eu peço para dar uma segurada, tá? Tenta pôr meio copo de uva e um pouquinho com água, né? Vai variando nesse sentido, tá? Porque é muito diferente eu pensar nos polifenóis de comer a uva, comer o morango, né? Ou pensar na comer a laranja, comer a goiaba e não tomar o suco, tá? A fruta, ela vai ter o equilíbrio com a fibra e vai ajudar. E outra, beba água, gente. Quando a gente fala de gestante, a melhor opção de hidratação é a água. Tenta fazer água saborizada, né? Claro, vamos evitar por não quase um chá, né? No caso aí, mas com frutas, né? Ela fica bem legal. Vitamina D é importante durante a gravidez? Fato, né? Ela, além de ter no metabolismo do cálcio, né? Ela é essencial, não só para pele e visão, mas essencial nas questões hormonais, tá? Uma coisa muito importante, eu falo para todo mundo, ficou a moda da vitamina D agora pós-Covid, tá? Não tomem vitamina D. A vitamina D é considerada tipo um hormônio, então a gente não pode exagerar na vitamina D. Tomem somente se for necessário, tá bom? Lembrando aí para vocês e para a família, 20 a 30 minutos de sol sem protetor nos horários adequados é como se a gente tomasse 10 a 15 mil IS por dia. Eu falo que é a vitamina mais barata que a gente tem e a gente fica gastando aí 60, 70, 80 reais na farmácia para comprar vitamina D, muitas vezes sem precisar, tá? Então, só tomem, é importante, mas sobre orientação. Adoçantes devem ser evitados na gestação? Fato.
tá? Eu vou deixar isso aqui com vocês. A gente não indica, aqui eu até deixei em negrito, aqueles que, tipo, não devemos usar mesmo, tá? Sacarina, aspartame, mesmo a sucralose, a sulfame-K, tem hipóteses também que eles já podem ter efeitos tóxicos, principalmente aumentando desfechos negativos, como nascimento prematuro ou aumento de obesidade na primeira infância. Isso desde o primeiro ano de vida, os bebês já podem ter aumento do risco de obesidade, né, de excesso de peso nesse consumo. Então, se for usar, usa muito pouco e usa aí estévia, tá? Comer chocolate faz mal para o bebê? Eu já ouvi muito isso, gente. Isso é fake, tá? Mas assim, o que eu gosto de falar? Tudo com moderação. O maior estudo que avaliou isso foi uma revisão sistemática, ele avaliou 23 estudos. O que eu trouxe isso? 10 mostraram o benefício do chocolate, 5 mostraram o efeito adverso, de aumentar a reatividade do feto, ser estimulante para o feto, tá? E 8 mostraram-se neutros. Então, gente, pode, mas tem que ser moderado. E vamos lembrar aí do tipo de chocolate, tá? Muitas vezes alguns chocolates comerciais têm mais gordura e açúcar, né, do que realmente chocolate. Tem que estar aqueles mais escuros, com mais cacau, né? Vai degustando, vai fazendo isso, mas pode, tá? A questão assim, não é proibido, a gente tem que trabalhar a moderação aí. E o peixe? Manter consumo de peixe de 2 a 3 porções por semana, fato ou fake? Fato, gente. Eles são excelentes na questão aí do ômega 3, tá? Que a gente tá falando, mas o que eu sempre falo? Devem ser de boa procedência, né? Claro, não consumir cru e mal passado, mas a gente tem que... Por que a gente fala? Por que não comer todo dia? Porque a gente hoje também pensa na contaminação de metais pesados, tá? Então a gente tem que... Por isso que a gente fala de boa procedência. Então o que eu peço? Para não comer ostra nem marisco, eu sei que isso não é comum, mas são pontos extremamente importantes, então a gente tem que falar, né? E outro tipo aqui, ó, evitar alguns tipos de peixe que tem normalmente tem maior teor de mercúrio. Espada, cação, cavala, normalmente eles podem estar mais, os peixes mais comuns, assim, eles podem estar mais associados aí a uma quantidade maior de mercúrio, tá bom? Mas alguns peixes de boa procedência, algumas empresas, eles têm laudos técnicos que reduzem aí a contaminação, dá para a gente comprovar a baixa quantidade de mercúrio. Bom, acabei. Eu vou descompartilhar aqui e agradecer muito vocês, né? Desculpa aí, eu sei que tá tudo uma... Nossas gestantes estão todas com muita fome. Deixei todo mundo com fome. Vou tentar sair daqui. Tô tentando sair daqui. Compartilhou? É que eu não tô me vendo. Sim. Compartilha, mas se você quiser pode finalizar, cara. Então, gente, muito obrigada, tá bom? Como eu disse, eu estou à disposição, tem meu e-mail aí, qualquer coisa, se vocês conseguirem, as meninas têm, podem falar com ela que eu estou à disposição para esclarecer alguma coisa que eu falei que precisou, né, precisa entender um pouquinho melhor ou alguma outra dúvida que vocês tenham em relação à alimentação. Muito obrigada pela oportunidade e uma super saúde aí para vocês. Obrigada a todos pela presença. A gente vai deixar o vídeo salvo no chat para vocês. E se tiverem algumas dúvidas, pode compartilhar e a gente vai respondendo ao longo da semana, tá? Ju Arantes, quer passar alguma coisa? Oi, que delícia, Camila. Obrigada. Obrigada aí por todo esse conteúdo que eu até escrevi aqui no chat, porque mesmo quem não está gestante tem aí essa oportunidade de ter esse conhecimento, até de ter um cuidado, né? Um olhar para tudo que você falou para a gente. Muito obrigada, tá? E obrigada a todos aí por esse tempo.